Olá pessoal, tudo bem? Bom, encerrando a oitava da Páscoa, neste domingo, dia 27 de abril, temos o que? A festa da misericórdia, claro, né? Então vamos ver essas leituras deste domingo e que elas possam aí nos enriquecer, nos mergulhar na misericórdia do Senhor. A primeira leitura deste domingo é dos Atos Apóstolos. Então o texto vai dizer o seguinte. Eu vou deixar os links aí embaixo para que você também possa acompanhar, tá bom? Se você quiser acessar no seu celular, é só clicar no link abaixo deste vídeo. Ou se tiver o aplicativo também, né, aí da Canção Nova, do iLiturgia, vários aplicativos que você pode aí acessar e ler com antecedência a sua liturgia, né? Então, Atos capítulo 5. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam, com muita união, no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor, pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que quando Pedro passasse, pelo menos sua sombra, tocasse algum deles. A multidão vinha até as cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos, e todos eram curados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Gente, presta atenção numa coisa aqui, né? Esse povo começava a seguir, se convertia, voltavam para o Senhor, reuniam-se com muita união, e cresciam sempre mais em número. Então aqui a ação de Deus que amadurece esse pessoal, esses primeiros seguidores, e pela sua união, né, na graça de Deus, aí claro, a graça de Deus sustenta essa união, crescia cada vez mais o número. E outra coisa, acontecia prodígios e milagres. Talvez a gente se pergunte, né, por que hoje não acontece tantos prodígios e milagres? Boa pergunta. Será que está faltando união a partir da graça de Deus? Pois é, né? Os discípulos lembra, né, que fazem maiores coisas, vamos dizer assim. Lembra do outro trecho bíblico que vai dizer que, olha, se vocês acreditarem, vocês vão fazer coisas maiores do que eu. Lembra que Jesus disse aos discípulos? Pois é. Que milagres são esses, né? Porque eles traziam para as praças os doentes em camas e macas. Então aqui tem uma ação curativa do Senhor. E toda a misericórdia divina, ela é curativa. Agora são vários níveis de cura. A gente não pode achar que é só a física, né? Mas tem vários níveis de cura. E a gente tem que lembrar que a igreja não é um tribunal, mas é como que o Papa Francisco nos dizia, né? É o quê? É como um hospital. Porque assim é o sacramento, assim é a Eucaristia, assim é a palavra de Deus, assim é a ação de graça, ela é curativa. Então, o Senhor, olhando a condição humana, derrama suas graças e cura. As curas que às vezes nós não enxergamos, né? Famílias divididas, falta de perdão, um coração muito apertado, sem esperança, desanimado perante os sofrimentos que a vida nos impõe. Realiza-se curas quando se ouve a palavra do Senhor e aquilo que está paralisado começa a se movimentar. Será que hoje teria mais curas se a gente realmente vivesse uma comunidade mais unida? Uma pergunta que fica para nós, né? Muito bem, o Salmo é o 117.
Eu vou ler só o refrão para a gente meditar um pouco, né? Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Precisaríamos falar muito mais da misericórdia hoje do Senhor. Nós somos um mundo que precisa muito da misericórdia. E a misericórdia, o fundamento dela é o amor divino, um amor transbordante por cada um de nós. Então é esse amor que se preocupa, né, que vai atrás da ovelha perdida, que não quer que nenhum se perca. É este Deus que nos busca, né, que não quer ver a gente andando longe dele, porque é perto dele que nós encontramos a nossa plenitude. Então, dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Vamos ver a segunda leitura, Apocalipse, capítulo 1. Então, versículo de 9 a 13, depois 17 a 19. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação e também no reino e na perseverança em Jesus, fui levado à ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus. No dia do Senhor, fui arrebatado pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, a qual dizia: o que vais ver, escreve-o num livro. Então voltei-me para ver quem estava falando, e ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro. No meio dos 7 candelabros havia alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica comprida e com faixa de ouro em volta do peito. Ao vê-lo, caí como morto, a seus pés. Mas ele colocou sobre mim sua mão direita e disse: não tenhas medo. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo e que vai acontecer depois. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem. Essa é a palavra, ela nos convida, né, a pensar assim, né? João, aqueles que escreve este livro, vai dizer, né? Vosso irmão, eu, João, né, que é vosso irmão, companheiro na tribulação, no sofrimento, mas no reino e na perseverança em Jesus Cristo. Quando bate assim os conflitos da vida, os desafios, pode ser que venha o desânimo. A tentação, ela vem junto, né? Ela aproveita esses momentos de sofrimento e momentos de frustrações, de dores, daquilo que a gente não pode ficar livre, talvez uma doença, um acidente, um desafio, um desemprego, um conflito familiar, né? E aí vem o desânimo, mas é preciso escutar João, que diz, né, também perseverante em Jesus Cristo, na graça, não é? E aqui tem uma coisa interessante, essa perseverança, ele vai lembrar que ela foi algo que nasceu por quê? Porque havia uma perseguição. E aí precisa ser perseverante nessa hora. Por causa da palavra. Por causa da palavra. Às vezes nós temos algumas perseguições, mas são conflitos humanos, né? Às vezes na família, no trabalho. Aqui nós estamos falando que é uma perseguição desses primeiros cristãos devido à palavra de Deus. Então, devido a esse testemunho que eles davam com a própria vida. Só o fato de não querer seguir aqueles ritos de adoração ao imperador já era um problema, né? Já dava escândalo, né? E aí eles iam ser perseguidos. E aí essa voz forte dizia: o que vais ver, escreve num livro. Escreve no livro.
Vamos lembrar dos escritos sagrados, dos textos sagrados, né? Vamos lembrar até mesmo da própria tradição joanina, né? A gente vai ver no Evangelho. Caberiam muito mais coisas sobre ele, mas, né, foram relatadas essas coisas, que somos testemunhas, né? E esta imagem que vem, né, quando ele observa esse como filho de homem no meio desses candelabros, vestido com túnica branca, com a faixa de ouro. A gente, lembrando da festa da misericórdia, nós lembramos essa imagem que nasceu da devoção também à misericórdia divina, aí, com Faustina Kowalska, que foi canonizada pelo Papa João Paulo II, né? Então essa imagem de túnica branca daquele Jesus que sai esses raios, sangue e água. E a gente vai lembrar de toda a tradição dos textos sagrados, o seu lado aberto, que a lança abriu, saiu sangue e água. Vamos lembrar daqueles tantos, os padres da igreja, né? Esse sangue e essa água, né, remete ao que? Aos sacramentos, né, da igreja, aquilo que cura, aquilo que cura. Vamos lembrar da primeira leitura? Né? Então todos aqueles que ajudam, que são ministros, ministros aqui no sentido bem amplo, tá? Não só o ministro da Eucaristia, mas todos aqueles que trabalham na igreja, catequista, padre, ministro da Eucaristia, cantores, são também como que curadores ou participantes desta ação curativa, são ministros da cura. Né? Imagina um canto, né? Bem preparado, bem cantado, que eleva as pessoas a Deus, que fazem o coração delas abrirem à graça de Deus. O que a música fez? Né? Foi instrumento aí justamente para a cura, para que a misericórdia, né, esse sangue, essa água fosse derramada sobre estas pessoas. E esta imagem desse como filho de homem de túnica branca coloca a mão sobre mim, sua mão direita, e diz: não tenhais medo, não tenhais medo. Estou contigo, sou eu, o primeiro, o último, aquele que vive. Aí nós temos esse tempo da celebração pascal, né? O ressuscitado. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Deus dentro de nós, Deus no meio de nós, Deus entre nós. Então, abrindo a graça de Deus, Deus se faz presente em cada um de nós, participando da Eucaristia, de sua palavra. Deus se faz presente em nós e nós nos tornamos cristãos, outros cristos, que também, por sua graça, sempre na participação da sua graça, seremos fonte de misericórdia também, porque é Ele a misericórdia, Ele está em nós, seremos fonte de misericórdia para este mundo. Muito bem, o Evangelho. Então, João 20, capítulo 20, 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos.
em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olhe minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados que creram sem ter visto. Jesus realizou outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, nós temos duas coisas interessantes para a gente olhar nesse texto. Nós temos no início do Evangelho, no versículo 9, eles estavam o quê? Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana. É o primeiro ponto. O segundo ponto, nesse primeiro momento, Tomé não estava. Aí no segundo ponto quer dizer 8 dias depois, né? Ou seja, também no primeiro dia da semana, 8 dias depois, Tomé estava. Outros pontos que eu destaco eles estavam reunidos. Eles estavam reunidos. Neste primeiro momento aqui, no primeiro dia da semana, estavam com medo, mas estavam reunidos. E aqui nos faz lembrar que essa comunidade, mesmo que estavam sendo perseguidas, como nós vimos em Apocalipse, né? Até o João foi exilado na ilha de Pátimo, justamente pela perseguição. Mesmo assim, eles mantêm esta união, ou seja, persevera. Vamos lembrar da primeira leitura, perseverar. Mesmo que o medo se abate, o desânimo venha, persevere, porque a perseverança vivida, ela vai amadurecer a fé. Mesmo no medo, na ansiedade, né, de ser cristão. O cristão é um ser ansioso, né? Porque é esse esperar confiante, mas também vivendo os desafios, seja na família, na igreja, ou como religioso, religiosa, né? E esses dois momentos Jesus aparece saudando com a mesma frase: a paz esteja convosco. A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou nesse primeiro dia, né? Também eu vos envio. Então o primeiro dia é muito significativo. A gente vai lembrar também do Gênesis, o primeiro dia da criação, né? Que tudo estava meio assim em forma, não tinha forma, né? E fez-se o primeiro dia e começou toda a criação. Aqui também, neste primeiro dia, como o Pai me enviou, eu vos envio. Recebei o Espírito Santo. Né? Recebei, soprou sobre eles, recebei. Vamos lembrar do Gênesis, né? O Espírito parava, né, sobre, né? Então, o que acontece? É a nova criação agora, essa criação definitiva em Cristo. E agora é novamente aberto, né? Aquela porta que tinha fechado pela desobediência. Porque a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Que nós podemos também lembrar tanto da questão da misericórdia, como Deus nos perdoa, em primeiro lugar, e depois cada um de nós perdoando-nos mutuamente e vivendo em comunidade. Somente assim amadurecemos, né? E também podemos remeter aqui ao sacramento da confissão. Primeiro, a questão da confissão, no sentido que reconhecemos que precisamos da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E depois, todos os ministérios decorrentes disto, aí a gente pode falar do ministério ordenado, podemos falar do sacramento também da confissão. E agora essa figura de Tomé. Essa figura de Tomé aqui, a gente pode estender a ela a todas as pessoas que vão adentrando na igreja.
né? Ele não estava no primeiro dia, ele veio depois, né? Que ele não estava presente, não estava reunido. E ele passa a acreditar nessa segunda reunião. E aí a gente pode lembrar de tantos outros que vêm, nós fazemos novos filhos de Deus nas segundas, vamos dizer assim, né? No oitavo dia, né? Quando se abre a evangelização àqueles que ainda não conhecem o Cristo, e vivendo em comunidade, e também celebrando a liturgia, vivendo, né? Deixando que esses ritos os toquem, eles são capazes de experienciar e de ir ao mundo também ser missionários, né? E esse desafio, né? 8 dias depois, novamente reunidos. Gente, vamos prestar atenção numa coisa. A questão da pertença a uma comunidade. Eu já falei aqui nos outros vídeos, eu vou ter que falar de novo, porque essa é a nossa missão. Gente, igreja não é shopping, né? É uma coisa assim, não dá pra gente ficar igual barata tonta de uma igreja para outra, né? Falei, mas tudo é igreja católica. Tá, uma coisa quando eu estou viajando, uma coisa quando eu estou visitando alguém, ou de repente fui almoçar na casa da tia, ou da sogra, ou da mãe, e fica do outro lado da cidade, e aí eu tô ali na hora da missa, eu vou participar com ele. Tudo bem, né? Mas a minha comunidade é aonde? Não, a minha comunidade é no mundo inteiro. Não, não funciona assim, tá? Tem que ter uma raiz. E depois dessa raiz, sim, a gente diz, todas as igrejas católicas no mundo é a mesma igreja que eu participo, né? Ou seja, que eu pertenço. Então, para que isso seja, né, que a nossa perseverança ela seja amadurecida, que diante dos desafios não caiamos, paralisemos a partir do medo, mas deixemos Deus nos fortalecer, é preciso ter raiz, né? Pertencer a uma comunidade, reunidos novamente, estando reunidos, né, em casa, e é aí, reunidos como comunidade, que Tomé, né, que aí todas as imagens de todos os outros, né, que a vêm depois, vai fazer a experiência do crucificado, que também é o ressuscitado, é o mesmo. Põe a tua mão aqui, né? Eu sou o mesmo. É esse mesmo, eu sou o crucificado, eu trago as chagas, está aqui as chagas, né? Essas chagas amorosas, né? Misericordiosas. Olha o meu lado aberto, onde saiu sangue e água. Vem aqui, coloca a tua mão aqui, né? Ou seja, faça a experiência, né? Adentre neste mistério. Tem um pintor, né, que pinta essa cena onde que Tomé coloca o dedo mesmo na chaga, né? Jesus mostra a chaga e ele está colocando o dedo na chaga. Tem um simbolismo muito grande que é o quê? Estar dentro da misericórdia, né? Adentrar nela, né? Deixar ser banhado totalmente. E isso é muito significativo. E vai dizer, né? Põe o teu dedo e olhe minhas mãos, estende a tua mão e coloca aqui no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Aqui incrédulo é assim, olha, vem aqui, faça a experiência, viva. Não é simplesmente ter uma ideia doutrinal. Não, venha, viva isso aqui que eu estou dizendo para você, né? Ou seja, incrédulo aqui quer dizer assim, deixe de ser não experiente, né? Venha experimentar, seja crente, né? Tenha fé, né? Então venha participar, né? Venha viver, né? Porque eu vou viver em você, né? Então é esse sentido. Aí Tomé vai responder depois deste toque, né? Meu Senhor e meu Deus. É confissão de fé, né? Meu Senhor e meu Deus. Muito bem, e assim teremos vida na vida, misericórdia na misericórdia, com letra maiúscula. Seremos misericordiosos, misericórdia de Deus, porque participamos destes mistérios, seremos neste mundo também como que sacramento, né, para o mundo, porque nós somos igreja. Muito bem, e terminamos aqui essa reflexão. Se você quiser apoiar esse canal, partilhe esse vídeo, comente, tá? Pergunte aí embaixo
E se você tiver algum interesse, que você quer conversar, algum assunto que foi tocado aqui que te chamou a atenção, você fala assim, Frei, grava um vídeo sobre isso, falando mais um pouco sobre isso. Eu tenho dúvida disso, eu queria aprofundar mais naquilo, tá? E aí no link abaixo tem a questão da liturgia, também do Apoia-se, tá? E vocês podem ajudar esse trabalho. Fique com Deus, Deus abençoe vocês, que vocês possam fazer aí uma celebração bonita nesse dia da festa da misericórdia. Paz e bem com Deus.